ao governo uruguaio. Desejo saber, embora tenha absoluta convicção de que jamais o bravo povo uruguaio e o digno governo de um país irmão faltariam aos sentimentos e aos ideais do povo uruguaio e brasileiro. Se o presidente e o digno colegiado da República estão em condições de assegurar-me o asilo que talvez venha a solicitar ao Uruguai, pela grande confiança que sempre depositei na República Oriental do Uruguai e no seu povo. Assinado, João Goulart. 3 dias antes, os tanques das Forças Armadas já estavam nas cidades. Começava aquele que seria o primeiro dia dos 21 anos do regime militar. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar como era o país antes e logo depois do golpe. Você vai conhecer como foi o movimento de resistência no campo e na cidade. O golpe de 1º de abril de 1964 já estava sendo ensaiado pelas Forças Armadas há alguns anos, desde o governo de Getúlio Vargas. Esse período de 46 a 64 foi um período muito instável e tem muito a ver com o que sucedeu em 64. Basta dizer que nesse período houve 5 tentativas de golpe que são muito conhecidas. A primeira é em 54, quando se tenta depor o Getúlio, e que Getúlio responde a essa tentativa de golpe com o suicídio. Os participantes dessas tentativas, muitos se repetem, porque desde a década de 50 há a formação no país de uma articulação militar e civil que tem a intenção de não permitir, de afastar, de atrasar a entrada do povo, das massas, na política. Antigetulistas, como o então deputado Carlos Lacerda e parte das Forças Armadas, também tentaram evitar a posse de Juscelino Kubitschek e do seu vice, João Goulart, herdeiro político de Vargas. Em 1961, Jânio Quadros assumiu a presidência e renunciou 7 meses depois. Os militares articularam um movimento para evitar que o vice, João Goulart, em viagem à China, fosse empossado presidente. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola liderou a chamada Campanha da Legalidade para reunir apoio a Jango. Eu fui o único repórter convidado a seguir uma viagem clandestina para o Rio Grande do Sul. Como repórter, fui para o Palácio Piratini. Durante 2 dias fiquei dentro daquele movimento participando da Rede da Legalidade. Clandestinamente voltei para o Rio de Janeiro, jovem, empolgado e aventureiro. Eu montei no Morro da Rocinha com outros companheiros engenheiros de rádio, uma estação clandestina que depois foi apreendida pelo Exército. Os militares só aceitaram a posse de Jango depois que o Congresso aprovou uma mudança no regime político brasileiro, que a partir de então seria parlamentarista. O primeiro-ministro, Tancredo Neves, teria mais poderes do que o presidente Goulart. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos queriam impedir o avanço do comunismo na América Latina e temiam que a experiência da Revolução Cubana influenciasse os rumos da política no continente. O governo norte-americano monitorava o Brasil, o que ficou comprovado com a abertura de documentos secretos, como este de agosto de 1962. O Serviço de Inteligência, a CIA, afirma: muitos moderados no meio político e círculos militares não gostam do sistema parlamentarista, mas não parecem dispostos a restaurar a presidência, por causa das tendências de esquerda do presidente Goulart e do primeiro-ministro Francisco Brochado da Rocha. Nesse mundo polarizado, os militares também estavam divididos em 2 grupos. Uma corrente, por exemplo, ampla, que pegava militares nacionalistas, militares comunistas, militares democratas, né? Tinha um projeto de desenvolvimento autônomo para o Brasil, valorizando, né, e defendendo as causas nacionais. Um outro grupo, que aí nessa dicotomia
era até adjetivado de entreguista, entendia que o Brasil, para se desenvolver, precisava fortemente do capital estrangeiro. Em 1963, a população votou em um plebiscito pela volta do regime presidencialista. O país vivia uma crise econômica, com inflação alta e problemas no abastecimento de comida. Jango propôs as reformas de base, um conjunto de iniciativas para mudar a estrutura fiscal, bancária e agrária no Brasil. A grande tese no período João Goulart foi a reforma agrária. Num país onde os trabalhadores no campo não eram trabalhadores, eram párias. Camponeses e trabalhadores da cidade enxergavam a chance de ter suas reivindicações atendidas. O Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, entidade que reunia lideranças de vários sindicatos, apoiava as mudanças. Eu era um comunista, dirigente sindical, operário, parava 150 mil ferroviários, entrava na luta, na CGT, no comando, não é isso? Mas era pela reforma agrária, a reforma estudantil, coisas que a sociedade estava pedindo, certo? E o Jango estava acompanhando e cedendo. A cada medida aumentava a oposição ao governo Jango, dentro e fora do país. Uma delas foi o controle das remessas de lucro das empresas estrangeiras. O governo Jango, na época, querendo impor as reformas de base que pretendia fazer e não tendo apoio do Congresso, que era a base legal para fazer as mudanças, começou uma série de reuniões com vários setores, inclusive das Forças Armadas, e que causaram um estopim nas classes armadas, e com o apoio dessa classe média e com o estímulo da classe média e também da Igreja, as Forças Armadas, especialmente o Exército, começou a intervir. O governo norte-americano também estava disposto a agir. Em uma conversa gravada, o então presidente John Kennedy pergunta ao seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, se não seria conveniente uma intervenção militar dos Estados Unidos no país. A resposta foi positiva. Foi o comício de Leonel Brizola e João Goulart aqui na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 1964, que foi considerado o estopim do golpe. Mais de 150 mil pessoas ouviram o discurso de Jango, que defendia a reforma agrária e uma nova constituinte. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Onde as lombrigas da classe média ficaram mais agitadas e elas foram com apetite para apoiar o golpe. A Marcha pela Família com Deus, pela Liberdade, foi uma resposta da oposição ao comício da Central do Brasil. Organizada pela Igreja Católica e por movimentos de mulheres, reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e mais de 2 milhões no Rio de Janeiro. Todos nós temíamos que viesse no Brasil um período de anarquia e talvez até de comunismo, não é? João Goulart, proprietário de terras, querer fazer um governo comunista ou paracomunista era um absurdo em si mesmo, tão inverossímil. Entretanto, isto ganhava manchetes de jornais, como fato real, que estava na iminência de acontecer. Nos últimos dias de março, marinheiros e fuzileiros navais se rebelaram contra a proibição de criarem uma associação. Foram punidos pelo ministro da Marinha, mas anistiados por Jango. Em consequência disso, eles encontraram, os militares, creio, o grande argumento para a derrubada do Jango. O que aconteceu, encontrando força de autoridades civis, Magalhães Pinto, governador de Minas, Ademar de Barros de São Paulo, o próprio Lacerda no Rio. Era o que faltava para os militares iniciarem a tomada do poder. O general Olímpio Mourão Filho deflagrou em Minas Gerais o golpe. O argumento deles é que não era golpe, era uma revolução e que eles iam colocar o Brasil num outro patamar. Iam livrar o Brasil do comunismo, iam livrar o Brasil da corrupção, de vários males, iam colocar no trilho e o Brasil finalmente chegaria ao seu destino, seria uma grande nação. Naquele dia, muitos brasileiros foram para as ruas comemorar. Os sindicatos tentavam organizar, sem sucesso, uma greve geral. Estudantes também protestaram. Quando vem um golpe, a gente vai até a UNE, ver o que estava acontecendo, ver se ia haver alguma resistência, aquela coisa toda, e chegamos lá, ver o prédio da UNE sendo incendiado. Então aquilo é um trauma, né, um choque
muito grande. Não pode merecer senão o mais veemente repúdio da nação. A atitude dos que procuram instaurar a desordem e ferir as instituições democráticas. A gente acompanhando o noticiário, as tropas se movimentando, e de vez em quando a gente ouvia uma rádio que estava anunciando, um pouco assim, apoiando o Jango. Daí um pouquinho a rádio desaparecia do ar e entrava um dobrado militar, que significa que aquela rádio foi tomada. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Durante 18 horas, de 2 da manhã mais ou menos, até as 18 horas, melhor dizendo, eu fiquei dentro da Rádio Mariquê Veiga transmitindo no dia 31 de março todos os comunicados, inclusive de Miguel Arraes, que falou pela Rádio Mariquê Veiga por volta de 2 horas da tarde, lá do seu palácio em Recife, já anunciando estar preso pelo general Justino Alves Bastos, que era o comandante do 4º Exército. Depois de várias horas de resistência, invadiram a rádio, houve muito tiro dentro da rádio, etc. Ninguém ficou ferido, ninguém morreu. Eu consegui fugir e pedir asilo ao Uruguai. No dia 2 de abril, o Congresso se reuniu em uma sessão conjunta da Câmara e Senado, ainda de madrugada. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas não mudou a posição do presidente do Senado. Declaro vaga a presidência da República. Ele esperou a posse do Mazzilli para constatar que houve um golpe de Estado, que o presidente constitucional estava dentro do país. Tinha, na época, em 64, 7 anos. Decolamos num avião às pressas, dormimos uma noite numa fazenda no Rio Grande do Sul. Os empregados estavam armados e tal, para defender e tal, porque o Exército já estava procurando algumas unidades que já estavam rebeladas no Rio Grande do Sul. E no outro dia, o avião grande da Presidência da República foi embora e de manhã chegou um aviãozinho pequeno que nos levou até o Uruguai com o piloto particular do pai naquele dia. Dia 2 de abril, os líderes contrários à intervenção militar já percebiam que não tinham muito o que fazer. Alguns sindicatos chaves, como o Metalúrgicos de São Paulo, Metalúrgicos de Santo André, Guarulhos, Osasco, amanheceram com interventores. Jango não resistiu porque não havia condições de resistência. E, inclusive, hoje, 50 anos depois, esse é o grande triunfo de João Goulart, não ter resistido, não ter conduzido o país a uma guerra civil fratricida, com a 4ª Frota Americana dentro da costa brasileira, com o governo americano pronto para reconhecer o governo mineiro e se preparar para uma luta prolongada e, inclusive, a divisão territorial de nosso país. A ameaça era que navios americanos iriam invadir o Brasil, caso houvesse resistência. Essa operação ficou conhecida como Brother Sun. O envio da frota, estima-se que tenha sido a maior movimentação no hemisfério sul desde a época da Segunda Guerra Mundial, foi para desestimular qualquer tipo de reação. Com o primeiro ato institucional, a caça aos inimigos aumentou. Dados da Comissão Nacional da Verdade mostram que nos primeiros meses da ditadura, 50 mil pessoas foram presas. O nome usado para isso foi Operação Limpeza, que é uma metáfora crua, mas muito clara, né? Era limpar esse inimigo de esquerda. A limpeza começou dentro de casa. Segundo a Comissão da Verdade, 7.500 militares foram perseguidos durante a ditadura. A maioria logo depois do golpe. E esses militares como um todo foram caçados, foram colocados na reserva, expulsos das Forças Armadas sumariamente, muitos deles dados como mortos. Faltava espaço nas cadeias. O navio Raul Soares, em Santos, o aeroporto do Galeão, no Rio, e até o estádio Caio Martins, em Niterói, passaram a receber presos políticos. Eu fui preso por ser comunista, né? Óbvio, mas eles colocaram no meu processo que eu fui preso por aviltamento à legislação. Eram tantas as prisões, que
porque eles não tinham onde pôr preso. Os caminhões chegavam lotados, assistir dramas terríveis. A gente era jogado lá e a alimentação é uma sopa, por vezes azeda, uma vez denunciada de que era veneno. Os militares tiveram o aval da sociedade? Houve um clamor popular, um clamor público e de órgãos da imprensa, da igreja, dos partidos políticos, exigindo que desse um fim àquela situação anormal e cada vez mais descontrolada que o país vivia. O assunto é controverso. Uma pesquisa do Ibope da época, feita em 3 cidades, 69% dos entrevistados disseram que apoiavam Goulart. Eu apostaria que houve um apoio majoritário ao golpe, mas isso não significa dizer que todo mundo que apoiou a queda do Goulart apoiava uma ditadura militar que suprimia liberdades, que acabava com a eleição para presidente. Isso já é outra coisa. Então, apoiar o golpe é uma coisa, apoiar uma ditadura é outra. Quando o general Castelo Branco assumiu o poder, prometeu que o regime seria curto, mas acabou durando 21 anos. A quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1966. Eu pensava isso, que nós estávamos fortes para defender o Jango contra a ditadura, e não fomos fortes. Camponeses perseguidos durante a ditadura querem contar a história do que viveram durante esse período. No próximo bloco, você vai conhecer quem foi Pedro Fazendeiro e Elizabeth Teixeira, militantes da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba. Voltamos já. Elizabeth Teixeira tem quase 90 anos e uma vida marcada pela repressão no campo. Tudo começou quando ela se apaixonou por João Pedro Teixeira, um camponês pobre e sem estudos. O pai de Elizabeth era dono de uma mercearia, um homem rico, e não aceitou o amor dos dois. Eu disse, agora nós continuamos namorando e vamos ver como é que vai fazer. Eu posso até dar uma fugida de casa com você. Logo depois do casamento, João Pedro se tornaria o principal líder dos camponeses na comunidade de Sapé, na Paraíba. Tu vai falar o que com esses trabalhadores? Eu disse, eu vou falar com os trabalhadores sobre a sobrevivência deles no campo. Eles aceitaram as palavras dele, vêm com ele, chegam em Sapé, compram uma casa em Sapé e fundam essa Liga Camponesa. As leis trabalhistas aprovadas por Getúlio Vargas na década de 40 tinham deixado de fora os trabalhadores rurais. O Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ampliou a sua atuação no campo e organizou as primeiras associações de trabalhadores rurais. Mas as ligas camponesas surgiram mesmo no fim dos anos 50 em Pernambuco, sob a liderança de Francisco Julião. O partido tinha uma linha de conduta de atingir o socialismo pela chamada via pacífica, né? O Julião era exatamente o contrário, né? Tinha um lema, reforma agrária na lei ou na marra, né? Quer dizer, era já propondo a luta armada, né? Inicialmente, essas ligas, inclusive, tinham um caráter meio assistencialista, né? Com o tempo foi desenvolvendo também uma consciência mais de organização camponesa voltado para a conquista de direitos trabalhistas, bem como a proposta de luta pela terra. Todo mundo se associou, isso foi meu pai, meu sogro, irmão, o proprietário e o administrador pensavam que eles iam tomar as terras deles. Aí pronto, a conversa era que ia tomar as terras, era os comunistas, ia tomar as terras e botava a gente atrás para massacrar. Elizabeth conta que quando os camponeses passaram a exigir seus direitos, João Pedro ganhou a inimizade dos fazendeiros e começou a ser ameaçado. Aí chegava em casa, me abraçava os filhinhos, né? E dizia que ia ser assassinado, né?
Eu disse, mas João Pedro, tu vai ser assassinado por conta dessa tua luta na Liga Camponesa. Ele disse, por conta da luta da terra. Ele foi assassinado em 1962 numa emboscada organizada por fazendeiros e policiais. Morreu perto de sua casa. E 2 policiais assassinaram ele, né? Deram tiro e assassinaram. Eu peguei na mão dele e disse, João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta. Depois da morte de João Pedro Teixeira, a Liga Camponesa de Sapé cresceu ainda mais e tornou-se a maior do estado da Paraíba. Em 1964, pouco antes do golpe militar, ela tinha cerca de 10.000 camponeses associados. Ficou mais forte ainda, mas foi quando eles começaram a matar mais gente. Botaram 8 moradores para fora e eu fui até lá resolver o problema que eles vieram na minha casa chorando. E eu fui lá. Falei com o proprietário, eles calados estavam, calados ficaram. Minha filha mais velha, Marluce, me abraça, me beija de manhã. A senhora vai presa, mas não vai ter o direito de voltar. Porque assim como tiraram a vida de meu pai, vão tirar a sua. Aí eu saio presa, quando eu chego em casa, minha filha está morrendo. Ela botou veneno no mel, tomou e morreu. Foi muita dor, né? Nessa época, as ligas camponesas já tinham se espalhado por outras regiões. Os camponeses chegaram a pedir ao presidente João Goulart a concessão de terras da União aos agricultores. No dia do golpe, 1º de abril de 1964, Elizabeth interpretava seu próprio papel nas filmagens de Cabra Marcado para Morrer, do cineasta Eduardo Coutinho. Os militares invadiram o engenho onde estava a equipe, que fugiu pelo mato. Guardamos uma parte do equipamento e algumas latas de filme, cobrimos com uns galhos de mato e a gente pernoitou, todos em silêncio. A missão de Vladimir foi esconder Dona Elizabeth. Tentamos transformar Dona Elizabeth. Então, oxigenamos o cabelo dela. Minha mulher confeccionou um vestido de chita, sabe o que é chita? Assim, cores fortes, aquelas flores, aquele negócio assim. Rouge, batom, compramos um óculos desse. Ela ficou parecida uma mulher alegre. Até hoje eu tenho um pouco de remorso, né? Porque uma senhora daquela dignidade, daquela nobreza, tem que passar por aquele vexame, né? Ela chegou a ser presa. Aí tirei 8 meses de prisão no exército. 2 filhos de Elizabeth foram assassinados enquanto ela estava na prisão. Elizabeth teve que se separar dos que sobreviveram e foi de forma clandestina para o Rio Grande do Norte, onde ficou 15 anos. Eles diziam que quando ficasse de maior, tiravam a vida de quem tirou a vida de João Pedro Teixeira, do pai. Aí foram assassinados. Outros integrantes da Liga também foram perseguidos. Depois do golpe você teve a repressão muito forte, né? A registrada, sobre as lideranças que foram presas, foram fichadas, responderam inquéritos policiais militares. As lideranças mais visadas eram João Alfredo Dias, o Nego Fuba, um vereador do Partido Comunista, e Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro, que apesar do apelido, não tinha terras. Ele vendia cortes de tecido, na época conhecidos como fazendas. Logo depois do golpe, os dois passaram alguns dias na cadeia. Depois, tiveram que fugir da repressão. Muitas vezes a casa da gente era cercada de madrugada, assim. O exército dava batida. Quando a gente abria as portas, a casa estava cercada. As filhas lembram que Pedro resolveu se entregar à polícia e foi preso no mesmo presídio que Nego Fuba. Ele disse à minha mãe, mulher quem não deve não teme, eu vou logo esclarecer isso. Ele alisou minha cabeça, deu um cheiro e disse assim, eu vou ali, minha filha, mas eu volto logo. E até hoje não voltou. A família de Pedro Fazendeiro sempre o visitava na prisão. Ele guardava o pão da semana toda para dar para minha mãe, para a gente comer em casa. Então eu tive essa lembrança assim, desse carinho, que mesmo estando ali preso, ele continuava preocupado com os filhos. No dia 6 de setembro de 64, minha mãe perguntou assim a ele, Pedro, você tem alguma esperança de sair daqui? Quando é que você sai? E ele, muito triste, assim, o semblante dele foi muito triste nesse dia, assim. Aí ele disse,
Não. Eles querem que eu descubra coisas que eu não sei. Depois de soltos pelo exército, Pedro Fazendeiro e Negro Fuba nunca mais foram vistos. Eles são os primeiros camponeses desaparecidos durante a ditadura. Quando cheguei lá, aí minha mãe disse, eu quero falar com Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, que está preso aqui. Aí o oficial do dia disse assim, ele foi solto. Aí ela disse, ele não foi solto, ele não chegou em casa. Aí as palavras do oficial do dia foram essas. Se ele não chegou, é porque a polícia pegou. Soltaram os dois à noite, uma coisa inusitada, quer dizer, o que caracteriza a trama, né, a participação da unidade militar ali nesse episódio, né? Foi noticiado no Jornal da União, que é local aqui, uma foto com 2 pessoas mortas e uma tarja preta no rosto. Nessa fotografia, o short, a bermuda de uma das vítimas, era a mesma que eles foram soltos no dia. E eu cheguei em casa, minha mãe estava tirando água porque tinha chovido muito. E estava chorando. Aí eu perguntei a ela, mãe, por que a senhora está chorando tanto? Aí ela disse assim, porque se esse homem não fosse seu pai, e se ele não achou quem chorasse por ele achou a mim. Aí mostrou o jornal. Aí eu também não tive mais dúvida. Sabia que era meu pai. Por conta da repressão, as ligas camponesas deixaram de existir formalmente depois do golpe. A repressão foi muito forte. Tanto pelo poder militar, mas no clima do golpe, no campo, os proprietários de terra se sentiram absolutamente à vontade para poder eles mesmos reprimirem. É como se houvesse, então, uma legitimidade para essas ações de violência no campo. O que mais nos marcou foi essa conjugação da violência pública e da violência privada, o anonimato de boa parte desses casos, que são terríveis, são chocantes mesmo. Por exemplo, torturas que eram infligidas a trabalhadores, como, por exemplo, passar os capangas de um fazendeiro, passavam mel no corpo do trabalhador e o deixavam amarrado para que as vacas lambessem até que o corpo ficasse em carne viva. O movimento de resistência no campo continuou vivo e começou a se reorganizar já no fim dos anos 70. Margarida Maria Alves foi uma das lideranças que despontaram nessa época, à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. As bandeiras de luta de Margarida era a carteira assinada, o 13º salário, o repouso semanal e 8 horas de serviço. Em 12 anos à frente do sindicato, Margarida moveu 600 ações trabalhistas contra senhores de engenho da região. Ganhou a maior parte delas e começou a incomodar os grandes proprietários. Eu lembro que meu pai, uma vez ele me disse que um dia minha mãe estava muito triste, né? Chegou cabisbaixa de uma viagem lá de Guarabira, que ele foi também junto com ela. E ele disse, filhinho, o que é que você tem? Aí ela disse, filhinho, eu vou morrer. Eu só não sei o dia nem a hora, mas eu vou morrer. Que é isso, filhinha? Se é. Agora eu só sinto por causa de Arimateia, porque Arimateia vai ficar sem mãe. A sindicalista Margarida Alves vivia nesta casa humilde em Alagoa Grande com um filho pequeno e o marido. E foi aqui, em agosto de 1983, quase no fim da ditadura militar, que ela foi assassinada, na porta de casa, com um tiro a queima-roupa. De 6 para as 7 horas, na sua casa modesta, ouviu chamar lá na porta, ela educada e honesta. Foi atender o bandido, lhe deu um tiro na testa. Já caiu desfalecida do tiro que recebeu. O criminoso maldito, ninguém não o conheceu.
Aquela infernal serpente entrou no carro e correu. Eu lembro que eu vi o tiro, o estampido. Quando eu olhei para minha casa, eu via muita gente indo para lá. Não entendia o que era aquilo, né? E eu lembro que eu corri. Quando eu cheguei na calçada de casa, já tinha um sangue descendo. E eu, né, bati na janela de casa, pai. E estava tudo fechado, né? E eu lembro que eu dizia, pai, sou eu, pai, abra. E ele abriu uma frestazinha da janela, né? Eu lembro que quando eu pulei, isso aí eu não esqueço nunca. Quando eu pulei a janela, já foi em cima do corpo dela, né? Já sem vida e muito sangue. Quando espalhou-se a notícia pelas ruas da cidade, parentes, sócios e amigos diziam não é verdade. E as lágrimas corriam em rios que faziam piedade. Foi o grupo da Várzea, mas teve também o aparato do Estado. Se a luta dos camponeses pela terra incomodava o regime militar, a construção de rodovias e de grandes projetos de infraestrutura, como as hidrelétricas, passavam muitas vezes por terras indígenas. Essas terras são todas concedidas a grandes empresas que passam a fazer uma limpeza geral. Derrubada de árvores, madeira de grande valor, para transformar isso em projetos agropecuários. Os povos indígenas eram vistos como empecilhos ao desenvolvimento. A etnia Tenharim, que vivia no sul do estado do Amazonas, teve suas terras cortadas pela construção da rodovia transamazônica. E quando a estrada foi chegando, ela foi atingindo em cheio as aldeias, passando por cima das aldeias, cemitérios, foi destruindo a caça, foi prejudicando a parte da pesca, conforme depoimentos dos próprios índios, né? Centenas deles acabaram morrendo nesse processo da construção da Transamazônica. O antropólogo Stephen Baines chegou ao Brasil na década de 70 para fazer doutorado. Ele pesquisava os índios da Amazônia e, depois de muita insistência, conseguiu permissão da FUNAI para viver com os Waimiri-Atuari. Lá, viu a comunidade sofrer o impacto da construção da rodovia 174, que ligava Manaus a Boa Vista. Após 18 meses de pesquisa de campo, ao longo desses 18 meses, eles começaram a se abrir mais, me contaram que houve mortes em massa, sobretudo em decorrência de epidemias que alastraram pelas aldeias. Os próprios militares assumiram a construção da estrada e se encarregaram de limpar os obstáculos que eram os Waimiri-Atuari, que eventualmente se impusessem ou quisessem impedir a passagem da estrada. Os militares também criaram presídios indígenas no interior de Minas Gerais. Para chegar até lá, é preciso enfrentar estradas de terra de difícil acesso. E atravessar de barco o Rio Doce, além de andar no meio da vegetação. Aqui são as antigas ruínas do presídio de Krenak. Um presídio que funcionou durante a ditadura militar e que prendeu centenas de índios. O senhor Zezão lembra muito bem desse período, né, seu Zezão? Como é que era esse presídio aqui? O presídio aqui era presídio dos índios, até de fora vindo, de Mato Grosso, dos outros estados, vindo tudo aqui. Seu Zezão afirma ter visto um índio ser torturado publicamente. Viu ele lá, o tal de Vicente, viu ele lá pescando, foi lá e pegou uma roela pro meio. E botou na égua correndo com ele até lá, correndo até da égua, para ver se matava o menino, mas do meio. Deram o nome de reformatório, mas eu estou afirmando que era um centro clandestino de tortura. E havia, inclusive, perseguição, não só falavam que era comunista, como eram homossexuais. O presídio Krenak acabou sendo desativado por conflitos de terras que envolviam a área. Todos os índios foram transferidos para a fazenda Guarani, também no interior de Minas Gerais. Que tudo era soldado, a rua toda era polícia pura. Tinha que respeitar eles, né? Porque o que fazia aqui, eles ficava preso. No presídio Guarani, os índios ficavam presos em celas como esta. Durante o dia, trabalhavam na lavoura e à noite voltavam para cá para dormir. Contra eles, geralmente, pesavam as acusações ou de uso de bebida alcoólica ou de desordem.
Os últimos índios foram levados para o presídio no fim da década de 1960 e hoje o casarão serve de moradia para índios da etnia Pataxó. Durante muitos anos, pouco ou quase nada se sabia sobre a estrutura de repressão contra os índios. Eles foram treinados especialmente lá dentro do quartel da polícia, usava farda, a guarda indígena, guarda rural indígena, e tinha poder de polícia dentro da área, dentro da reserva. Houve uma degeneração rápida da guarda rural indígena, em violências internas, em mortes, e que fez com que eles se transformassem em mais um dos mecanismos de repressão dos próprios índios. Só nos últimos anos, índios e camponeses estão conseguindo comprovar que foram vítimas da ditadura. Com o trabalho da Comissão da Verdade e outros órgãos de direitos humanos, os documentos e novas interpretações estão vindo à tona. No próximo bloco, você vai saber como foi a ação dos militantes que lutavam pela democracia e vai ver que grande parte deles saiu das universidades. Eles foram alguns dos estudantes que tomaram as ruas para criticar o regime no fim dos anos 60. No batismo de fogo, a minha primeira pichação foi em 1966. E foi a primeira vez que eu escrevi a baixa ditadura. Em 68, a vanguarda do pessoal que foi para a rua era universitária, eram líderes estudantis, com participação de professores, né? Ia para a rua, tomava cacetada, organizava uma coisa maior, começava a levar tiro, bomba, essa coisa toda. Então foi havendo essa radicalização muito grande. No exílio, João Goulart articulava a Frente Ampla para restaurar a democracia, com Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, que antes haviam apoiado o golpe. O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei, pela recuperação do direito do povo votar. O ano de 1968 foi marcado por muitas manifestações. A morte de Edson Luiz com um tiro no peito dentro do restaurante dos estudantes levou 100 mil pessoas a uma passeata contra a ditadura no Rio de Janeiro. Nós percebemos que a ditadura realmente era uma ditadura à maneira hitlerista, a maneira de Mussolini e a maneira de Franco, naquele momento em que eles começaram a caçar as pessoas. O discurso do deputado Márcio Moreira Alves, recomendando um boicote às festividades de 7 de setembro, também irritou os militares. O Congresso se recusou a afastá-lo, mesmo com a pressão do regime. No dia 13 de dezembro, à frente do Conselho de Segurança Nacional, o então presidente Costa e Silva editou mais um ato institucional, o AI-5. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Além de fechar o Congresso, o AI-5 previu pena de morte para crimes políticos, proibiu qualquer forma de manifestação contra o regime e criou a censura prévia aos meios de comunicação. Já havia esse terrorismo, mas com o AI-5 foi oficializado o terrorismo. Então eles entravam, invadiam as casas e prendiam as pessoas sem nada. Me parece claro hoje que o governo sentiu essa mobilização de oposição, que não era só dos grupos estudantis que estavam pegando em armas, não. Era o jornal que já não estava satisfeito, eram alguns empresários que estavam ansiosos, era a Igreja Católica que estava mudando de lado. A escolha de fazer o AI-5 decorreu de outras razões também, né, de gente do governo e da direita que apoiava o governo, que queria uma ditadura mais dura, independente da oposição ou não. A repressão aumentou e os movimentos de contestação também cresceram. Fecharam todas as portas, não tinha habeas corpus, não tinha nada, começou a política de tortura sistemática, né, de desaparecimento, então você tinha que fazer uma opção pela luta armada. O maior grupo de luta armada foi a Ação Libertadora Nacional, a ALN, criada por Carlos Marighella. Era uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, que defendia uma resistência pacífica.
Uma das maiores ousadias foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Elbrick, em conjunto com o movimento revolucionário 8 de outubro, MR8. O diplomata foi solto após a libertação de 15 presos políticos que foram levados para o México em um avião das Forças Armadas. Não era possível você entrar num banco, levar uma bomba, um transeunte aqui na rua ser sequestrado ou ser metralhado com tiroteio, como havia, né? E sequestros, assaltos a banco, tudo isso havia também. Embora na ditadura nos achassem de terroristas, não éramos terroristas. Nós éramos jovens idealistas com o dever de lutar contra uma ditadura. Nós tínhamos esse direito, e o dever principalmente. Para coordenar e integrar as ações de combate aos grupos de esquerda, o governo militar criou o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, mais conhecido como DOI-CODE. Vários tipos de pessoas desenvolviam essas atividades. Existiam pessoas assim, talhadas para torturar, pessoas com habilidade para interrogar, pessoas com vocação para matar. O ex-delegado do Espírito Santo, Cláudio Guerra, assume que matou presos políticos. Saí daqui para executar pessoas. Saí para executar no Rio, em São Paulo e Recife. Eu sei que no Rio, na mando do governo, no Rio foi 2 ou 3 pessoas, em São Paulo foi 2 mais ou 3, e em Recife foi 1. A estrutura da repressão contava ainda com o Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Os funcionários recebiam treinamento especial. Todos os alunos desses cursos tiveram treinamento, não é, de tortura, de métodos de tortura, de técnicas de interrogatório. Choques elétricos no ouvido, nos dedos dos pés, das mãos, né? Muito choque na vagina, muito. Então, para nós mulheres, eu acho que para os companheiros também, é alguma coisa muito violenta. Eu já relatei esse fato. É algo, não é nem nojento, eu não sei descrever o que significa para uma mulher. Um torturador introduzir o dedo com fio elétrico na sua parte mais íntima. E é duro falar sobre isso, sabe? Mas eu acho que tem que ser registrado. Por mais que me doa, eu tenho que falar. O ato sexual se tornou alguma coisa assim, muito difícil para mim. Então, o que eu posso dizer? Me tornei uma mulher estéril e sem companheiro. É um negócio assim, muito barra pesada mesmo. Eu achei que eu não sobreviveria. Uma vez eles deixaram eu olhar no espelho, eles fazem de propósito, né? E você está todo deformado, uma pasta humana, todo arrebentado. Nós éramos também ingênuos, pelo menos nós que eu estou falando, os meus companheiros, porque nós não sabíamos na realidade o que era uma tortura, o que era de ser pendurado num pau de arara, que é a cadeira do dragão que esmagava o crânio da pessoa. Você não pode entrar numa guerra pisando em ovos. Então, ou você vence aquele lado oposto ou não vence. Então, pode ocorrer ocasionalmente exageros, né? Isso ninguém vai negar, né? Mas aquilo ali estava sendo feito para uma justificativa de um estado de insegurança que vivia o Brasil. Dentro dos quartéis também havia uma vigilância constante. Cabo da Aeronáutica, José Bezerra trabalhava na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e um dia criticou os colegas que torturavam um militante. Aquilo que estavam fazendo com aquele jovem era uma covardia. 3, 4 militares batendo, agredindo um cidadão. No dia seguinte, ou dia depois, eu soube, lá os próprios colegas diziam que o preso não resistiu à tortura, botaram a boca do Stuttgart Guard Angel no escapamento do jipe e mandaram o Ribeiro
acelerar, porque quem dirigia era o Ribeiro. Stuart Angel, guerrilheiro do MR8, até hoje é dado como desaparecido político. Me submeteram a uma sessão de torturas, me agrediram. O serviço secreto que funcionava lá na base aérea me classificou como sendo demagogo, seguidor do deputado Leonel de Moura Brizola e Darcy Ribeiro, e que eu era conspirador do sistema. Depois das torturas, Bezerra ficou com a saúde debilitada. Uma vez foi internado no Hospital da Aeronáutica e acordou em outro. Eu fui encontrado no hospital, no sanatório de Correias, em Petrópolis. Eu estava no hospital, era de manhã cedo, e eu não sabia como tinha ido para lá. Este documento da Aeronáutica cita o cabo enfermeiro José Augusto de Queiroz Ferreira Filho. Diz que ele deve ser reformado com quadro de doença mental grave e recomenda que conste no prontuário que o louco do sargento Queiroz é o único militar que luta por democracia no Brasil. As internações compulsórias existiu muitas vezes na FAB, de militares que se opunham a essa tirania, foram internados como doentes mentais, ficava no Hospital Central da Aeronáutica, depois ia para o Hospital Central do Exército, onde tinha uma psiquiatria maior, e depois era jogado nos campos dos hospitais psiquiátricos, como o de Correia. Você entrava e não saía mais. As cicatrizes, elas nunca abandonam a gente. Elas acompanham a gente. A gente vê todo dia. Você vai tomar banho, você vai trocar de roupa, você vê. Usava-se o teatrinho na rua, não é certo? Simulava um tiroteio e a pessoa, né, morria ali, etc, etc. Ficticiamente, era levada, né, para o ML. E eles se encarregavam, então, de legalizar o sepultamento, normalmente em cemitérios clandestinos, em áreas, em locais clandestinos. Assim acontecia com as pessoas que perdiam a vida no DOI. Yara recorreu ao estudo de antropologia forense para contestar as versões dos militares para as mortes do marido Arnaldo e dos irmãos dela, Alex e Yuri, militantes da LN. Os três foram dados como mortos em combate. O Yuri foi executado com um tiro na nuca. Ano passado, em agosto, nós exumamos o Arnaldo, onde é a primeira prova concreta de tortura e execução de um militante dado como morto em combate. Se conclui que houve um tratamento cruel, desumano, dito pelos técnicos da Polícia Federal, né, com o objetivo só de provocar o sofrimento, até que ele foi executado também com um tiro na cabeça. Na época, o SNI, ou a repressão em geral, eles estavam fazendo muita besteira. Por exemplo, estava matando, julgando no mar, a opinião pública internacional muito em cima. Aí, numa das reuniões lá da comunidade de informação, eu falei, por que não usar um forno para poder desaparecer com as pessoas? Veio, acho que 11 ou 12 corpos para ser incinerado lá. Nem a censura aos veículos de comunicação conseguia esconder as torturas. Quando você denunciava que tinha sido torturado, primeiro os auditores não queriam registrar. Nós fizemos muitas greves de protesto. O presídio do Rio de Janeiro iniciou a greve de fome antes de começar o processo da votação da anistia. Em janeiro nós mandamos carta praticamente para todos os presídios onde tinham presos políticos. E também foi para o exterior. A contestação foi crescendo a partir de meados da década de 70 e foi
adquirindo apoio da classe média, exatamente em função do desgaste institucional, tanto político como econômico, com a inflação ascendente, com as suspeitas de corrupção. A sociedade pressionou pela anistia, que foi aprovada em 79. Quando já se falava na abertura política, uma bomba explodiu no Rio Centro durante a festa do Dia do Trabalhador. Tinha sido preparada para atingir os participantes, mas explodiu antes da hora. Matou um militar e feriu outro. Mais de 30 anos depois, o Ministério Público Federal denunciou 6 pessoas pelo atentado, entre elas Cláudio Guerra. Não para colocar bomba, eu estava encarregado de uma equipe para prender quem ia ser plantado como autor do Rio Centro, se acontece. Era julgar para cima da ALN, né? Aliança de Libertação, eles que iam pagar o pato. A gente ia prender alguns elementos que ia ser plantado ali para a gente poder prender oficialmente, aquela coisa toda. Se Cláudio Guerra for condenado, pode pegar pena de até 66 anos. Era meu propósito levar para a sepultura tudo que eu sabia. Mas quando eu me vi despido de todo orgulho, de todas... E senti na pele que eu estava errado e que eu precisava contribuir, não para ter perdão, mas no esclarecimento da verdade e me redimir um pouco das coisas que eu fiz. Hoje eu estou disposto a falar sim. Se não queremos conhecer o que fomos, né, como nós vamos saber o que queremos ser? Tem que saber quem foi responsável, quem torturou, entendeu? Aonde, como. Não há quem tire isso, não há indenização, não há reparação financeira que tire isso. É uma luta que não termina enquanto a gente não tem a justiça. Eu não tenho arrependimento não de ter continuado a luta de João Pedro. Hoje eu estou aqui, né? A vida, né, é um pouco difícil da criatura aqui em nosso país, o Brasil.